Vamos avançar, Afonso, e olhar agora para aqueles que são os novos dados também do caso Epstein. E o jornal Correio da Manhã revela na edição que vai estar nas bancas nas próximas horas aquilo que acontecia no que ficou conhecido como Lolita Express. Esta imagem que estamos a ver, este jato, ficou conhecido como Lolita Express, o Boeing comprado pelo predador sexual em 1994, foi também cenário de muitos abusos. Exatamente, e pronto, isto é algo que está a sair cada vez mais para o grande público e eu acho que é importante que isso aconteça. Eu, de facto, infelizmente, já sei disto há vários anos e houve uma espécie de omertà, não é? Como dizem os franceses e os italianos, porque, de facto, como isto tocava na vida de muitos poderosos de vários países por esse mundo fora, foi-se encobrindo muito. E agora, em alguma medida, isto está a sair. Eu creio que é extremamente importante que isso ocorra. Creio que aqueles que participaram nessa predação sexual devem ser capturados e punidos com tolerância zero. Agora, também é importante aqui nós percebermos como é que isto funcionava. Quer dizer, a maior parte de nós não anda em jatos privados, não é? E nós aqui temos, e até há uma história de uma modelo russa que foi aliciada para entrar neste esquema e que teve uma família, de facto, que ela era muito nova e inocente, lhe explicou que isto era uma história mal contada e etc. Depois vemos que, por exemplo, na África do Sul, Ghislaine Maxwell contratava mulheres, não é, com 20 anos. Quer dizer, normalmente, nestas lógicas, quando existem estas promessas enormes, quer dizer, as pessoas de facto precisam de ser auxiliadas por familiares mais velhos e que, como dizem os portugueses, bem, aqui há gato. Ou seja, é de facto muito estranho uma pessoa pensar que vai entrar nestes jetos privados e não vai ter que dar nada em troca. Ou seja, isto justifica as predações? Claro que não. E continuam a ser nojentas e terríveis ao mesmo tempo. No entanto, nós também temos aqui uma grande inocência e isso demonstra-nos que a educação e principalmente a educação face aos predadores tem que ser mais aguda, tem que ser mais célere e as famílias também têm que, no caso não só de mulheres, mas também de jovens adolescentes ou de jovens adultos, jogar um papel mais presente. Ou seja, alertá-los para estes perigos, e nós falámos já noutras ocasiões, por exemplo, de Jacques Lang e de Paris. Por exemplo, Paris é uma espécie de armadilha fantástica, não é? Porque nós sabemos que, numa visão romântica, Paris é vista como a cidade do amor e tudo mais, e por isso mesmo é mais fácil aliciar estas vítimas falando de Paris ou metendo Paris à frente primeiro e depois acabam por levá-las para outros sítios. Estamos aqui a ver também, víamos há bocado Margaret Thatcher, segundo aquilo que eu consegui apurar, a Dama de Ferro não participou nas predações, mas é verdade que nos ficheiros Epstein nós temos os nomes de várias pessoas. Agora aqui também fazer uma menção... Foi aquilo que falamos ontem das 300 celebridades que faziam parte da lista, não é? E muitas que não estão ligadas a crimes. Absolutamente. Aqui as pessoas têm que perceber que estes ficheiros Epstein, muitos deles são e-mails que são trocados e, por exemplo, se existisse uma festa, Jeffrey Epstein podia escrever um e-mail e dizia, bem, nesta festa estava, por exemplo, Jeff Bezos. Estamos agora aqui a ver. Isto não significa necessariamente, ou George Clooney, que estamos a ver agora, isto não significa depois que eles entraram também em atos de predação sexual. Não os iliba, a priori, mas também não os condena. E aqui é importante também nós não fazermos a justiça nos platôs televisivos. Ou seja, a justiça tem cada vez mais que agarrar o touro pelos cornos e tratar desta questão sem medo. Esta questão é uma questão muito delicada porque toca numa elite extremamente poderosa e as pessoas que trabalham nas instâncias judiciárias por esses países fora, por vezes têm receio, porque têm receio de sofrer represálias posteriormente, e eu acho que está na hora, de facto, de nós fazermos uma limpeza e de conseguirmos perceber que, em alguma medida, temos que estar mais atentos. Ou seja, temos que estar mais atentos a este tipo de comportamento
E temos também que, como sociedade, tentar evoluir e tentar combater esta perversão moral. Ou seja, é sempre importante também aqui perceber que muita desta gente que acaba por participar nisto é pessoas que têm dinheiro que nunca mais acaba. E como existe uma fraca redistribuição dos recursos, não é? Existe uma concentração cada vez maior dos recursos no topo da pirâmide, estas pessoas acabam por já terem feito tudo e acabam por entrar depois em caminhos cada vez mais tenebrosos. Eu creio que é importante nós, como sociedade, estarmos cada vez mais alerta e não deixar que isto se volte a repetir. Afonso, hoje Donald Trump veio responder a Hillary Clinton dizendo que, porque Hillary Clinton colocava a questão da opacidade com que foram divulgados os fecheiros, porque muitos fecheiros vinham rasurados, depois, entretanto, foram divulgados mais de 3 milhões de fecheiros, mas muito do que ali está não interessa do ponto de vista criminal, ou não tem informações que interessem, e Donald Trump veio dizer que não tem nada a esconder. Isto também está a prejudicar muito Donald Trump. Eu creio que não. Eu creio que, é assim, aquelas pessoas que são visceralmente antitrampistas, aconteça o que acontecer, vão estar contra Donald Trump. Nós vimos isso com a questão do ICE, com a questão de Bad Bunny. Agora, há aquelas pessoas que estão no meio e essas pessoas no meio, de facto, isto não lhes cria um grande problema vis-à-vis da posição de Donald Trump. Donald Trump, que também, a bordo do Air Force One, tendo em conta o que aconteceu em Munique, teve palavras meigas vis-à-vis de Hillary Clinton. Eu acho que Hillary Clinton aqui, quer dizer, ela não o pode dizer, obviamente, mas acho que Hillary Clinton aqui está muito mais embaraçada porque o seu esposo, antigo presidente norte-americano, Bill Clinton, parece ter, de facto, uma realidade muito maior nestes ficheiros do que o próprio Donald Trump. E Donald Trump, de facto, quando comparou Gavin Newsom ou Ocasio-Cortez, que tiveram em Munique, atacou-os, disse que os dois estavam a representar mal os Estados Unidos da América, mas disse que, apesar de Hillary Clinton o detestar e atacá-lo, que Hillary Clinton sabia do que falava. E agora aqui nós vemos também já a capacidade de Donald Trump de ver quem é que são os adversários do futuro. Ou seja, a Alexandria Ocasio-Cortez, muito conhecida também pelo seu acrónimo em inglês, as 3 letras, não é? AOC, e Gavin Newsom, são provavelmente os adversários do futuro, e Donald Trump aí está a dizer que eles estão a representar mal a América. Hillary Clinton, devido à sua idade e como falhou aquela presidencial face a Trump, Trump não a vê como um adversário político para os republicanos no futuro e, por isso, podem, em alguma medida, elogiá-la até uma certa medida. Eu acho que fica muito bem a Donald Trump fazê-lo e relembremos-nos sempre, Donald Trump, nessa altura, quando debateu com Hillary Clinton, quando lhe disseram para ele dizer uma coisa que fizesse sentido ou que ele achasse boa em Hillary Clinton, ele mencionou a família de Hillary Clinton, ou seja, Chelsea Clinton e Bill Clinton, e que ela era uma mulher de família. Ou seja, Donald Trump, de facto, tem um lado muito mais humano do que por vezes nos passa na Europa romano-germânica. Muito bem, Afonso, já vamos continuar a nossa análise. Vamos olhar para um outro tema que nos trazes hoje, que tem a ver com a sucessão na Coreia do Norte. A filha do líder norte-coreano tem sido apontada como a futura líder da Coreia do Norte. A idade estimada está entre os 13 e os 14 anos, tem surgido de forma crescente, com crescente frequência em eventos de grande visibilidade, de acordo com o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Esta exposição pública poderá indicar que a filha poderá estar a preparar-se para ser a futura líder do país. Vamos à explicação. South Korea's spy agency believes that the teenage daughter of North Korean leader Kim Jong-un is close to being designated as the country's future leader, as he looks to extend the family dynasty into a 4th generation. South Korean intelligence officials have been saying for months now that the daughter, who's presumably 13 years old and presumably named Kim Joo-ae, is likely being groomed as her father's successor. But in a closed-door briefing to lawmakers this week, South Korea's National Intelligence Service elevated the language in its assessment, saying that she's likely close to being a successor designate, after previously saying she was going through successor training. Despite her increased visibility in North Korean state media, not much is actually known about her. North Korean state media have never published her name, just referring to her as Kim Jong-un's respected or most beloved child.
The belief that her name is Kim Joo-ae is based on an account by former NBA star Dennis Rodman, who saw Kim Jong-un's baby daughter during a trip to Pyongyang in 2013. South Korean intelligence officials believe she was born that year. Kim Joo-ae first appeared in public at a long-range missile test in November 2022, and she has since accompanied her father to an increasing number of events, including weapons tests, military parades, and factory openings. She traveled with Kim Jong-un to Beijing last September, where he met Chinese leader Xi Jinping for their first summit in 6 years. Speculation about her political future intensified last month, after she joined her parents on a New Year's Day visit to Pyongyang's Kumsusan Palace of the Sun, a sacred family mausoleum displaying the bodies of her late grandfather and great-grandfather. Some experts saw the visit as the clearest sign yet that she's positioned to be her father's heir. North Korea is preparing to hold a major ruling party congress later this month, and it remains to be seen whether the meeting provides any hint that Kim Jong-un has indeed cemented Kim Joo-ae as his successor. Agora, a análise, Afonso. Vamos ter uma sucessora na liderança da Coreia do Norte? É algo possível, como nós acabámos de ouvir, isto é algo que é apresentado pela intelligence, não é? Os serviços secretos da Coreia do Sul. É algo que tem alguma validez, diria eu. Não podemos já afirmá-lo peremptoriamente que será assim, mas tudo aponta que estamos a caminhar nessa direção. E de facto, a filha aqui de Kim Jong-un tem sido cada vez mais vista ao lado do pai em várias celebrações, e isto é algo que representaria em alguma medida um corte daquilo que aconteceu, porque nós, de facto, e aqui mais uma vez para voltarmos a estas palavras, nós na Coreia do Norte temos uma monarquia, não é? Relembrar-nos sempre aqui, monarquia do grego monarkos, ou seja, é o monarcos como em monocromático, é o governo de um. E, em alguma medida, como tínhamos em França, até este momento tivemos a lei sálica. O que é que isso significa? É que o trono não era herdado por mulheres. Ou seja, tivemos Kim Jong-un, o seu pai, o seu avô, seria o bisavô desta menina, e agora aqui, em alguma medida, nós estamos a ver uma possível quebra dessa lei sálica e teríamos, de facto, uma mulher que lideraria a Coreia do Norte. É algo que não deixa de espantar, porque muitos diriam que a Coreia do Norte seria um país machista ou retrógrado, mas de facto se esta mulher está a ser pensada, esta adolescente ainda está a ser pensada como a próxima líder, nós vimos aqui que Kim Jong-un não tem uma visão tão arcaica e que de facto ponderar uma mulher para ter este cargo, que é o cargo mais importante no país, é algo que nos demonstra também que caricaturalmente a Coreia do Norte se calhar não é aquilo que pensamos. Mas Afonso, traz-nos também uma notícia que podemos mostrar, um site de notícias que mostra que poderá haver aqui uma guerra de família, não é? Exatamente. Porque temos também a tia desta jovem adolescente que é também uma mulher com poder na Coreia. Exatamente, que é Kim Yo-hong, que nós vemos ali no ecrã à direita, que tinha sido apontada anteriormente, ou seja, ela é a irmã do líder atual, que vemos ali à esquerda com a filha, e é uma espécie quase de drama de telenovela, diria eu, que se poderá realizar na Coreia do Norte. Porque temos aqui, de facto, outra candidata, outra pessoa do sexo feminino, o que não deixa de ser extremamente interessante, e agora vamos ter que ver como é que os jogos de poder se vão realizar dentro da Coreia do Norte. Nós sabemos que a Coreia do Norte, em alguma medida, tem um escudo protetivo muito importante por causa da sua capacidade nuclear, e devemos sempre recordar-nos que Donald Trump visitou Kim Jong-un e estiveram juntos. Trump, por vezes, na sua primeira administração, chamou a Kim Jong-un The Rocket Man, não é, o homem do foguete, mas de facto a capacidade nuclear veio aqui proteger este regime. E nós falávamos há pouco do Irão, era exatamente uma coisa que também protegeria o regime iraniano a um nível que ele não está protegido neste momento. Agora é assim, eu diria que nós até poderíamos ver
no futuro na Coreia do Norte uma liderança bicéfala. Ou seja, nós poderíamos ver a filha e a irmã de Kim Jong-un, de facto, a terem uma dialética na liderança da Coreia do Por Norte. exemplo, Afonso, se agora acontecesse uma tragédia, se morresse o líder da Kim Jong-un, quem é que a filha tem entre 13 e 14 anos? Seria a irmã ou Eu diria que sim. Eu diria que era uma candidata importantíssima para ficar aqui, lá está, esta lógica dinástica dentro da família. E depois, quando atingisse a maioridade, por exemplo, poderia haver a possibilidade de mudança? De haver uma... Não, aí de facto depois nós teríamos que ver, porque... Uma luta, se calhar, pelo poder. Uma luta pelo poder, e repara, a irmã de Kim Jong-un, se assumisse de facto agora o poder, poderia ser, não como, entre aspas, a rainha da Coreia do Norte, mas como alguém que pura e simplesmente ia fazer de guardar a posição enquanto a verdadeira herdeira, não é? Que é a filha, chegasse a uma determinada idade com capacidade de liderança. É algo que nós temos que seguir de perto, mas a Coreia do Norte, de facto, está aqui a surpreender, acho eu, muitos de nós. Muito bem. Afonso, vamos continuar já a acompanhar certamente o que se vai passando no mundo, no teu espaço de análise e comentário. Afonso, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Obrigado.